Mainova Summit 2019, realização Federação Acespro e Acespro Paraná, patrocínio Master Sebrae, patrocínio Platinum CGI, patrocinadores Gold, OBR Global, Instituto Cidades Inteligentes, Tramontina e Vieira, Copel Telecom e Governo do Estado do Paraná. Patrocinadores Silver, Reut Consultoria e Contabilidade, Fomento Paraná e BRDE. Patrocinadores Bronze, Local Web Corp, Cluster to Go e Dental Uni Planos Odontológicos. Apoio. Bom, e para dar continuidade às palestras de hoje, convido para subir ao palco a diretora, idealizadora e fundadora da Lápidos, Regina Arnes. Regina Arnes é economista com especialização em administração de empresas, professora da FAI Business School, consultora e mestre em educação pela PUC. Une a seus conhecimentos, experiência e formação de um network diferenciado para um melhor desempenho das pessoas e organizações. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dessa experiência, dessa trajetória, não só como a Lápidos, uma empresa que coordena, dois espaços diretivos, dois grupos diretivos, mas principalmente para trazer essa reflexão sobre as reflexões sobre a liderança feminina. Mas quem é a Regina? Eu sou mãe. Eu tenho duas filhas de 34 e 32 anos, tenho dois netinhos, o Arthur e o Theo, com 4 e 1 ano e meio, casada com o Gilberto há 36 anos, meu marido, um grande parceiro, um grande companheiro, que sempre me incentivou em toda esta minha trajetória profissional. E começando aqui, vou buscar, porque vários dados que eu também trago, de alguma forma, já foram citados pela Maria Fernanda, que, para mim, é uma grande mentora, e nesse processo voltado a uma das minhas ações como presidente do MEX, mas eu vou passar rapidamente algumas coisas que são importantes também para a nossa reflexão. O mundo previsível é um mundo confortável, não necessariamente competitivo, somente confortável. Gente, que mundo que nós estamos vivendo, É necessário nós quebrarmos a nossa hereditariedade, em função de tudo isso que está acontecendo. Não existe dúvidas em relação a isso. Um exemplo que eu daria, um exemplo simples, um conto, a filha vendo a mãe assar o peixe, a mãe, antes de colocar no forno, cortou a cabeça do peixe. Ela perguntou para a mãe: mãe, por que a senhora fez isso? Não, porque a minha avó fazia a mesma coisa. Dela foi até a avó. Vó, por que na hora de assar o peixe, na hora de assar, colocar no forno, a senhora tira a cabeça? Porque a minha mãe também fazia isso. E a menina, com a sua bisavó viva, perguntou para a bisa: por que cortar a cabeça do peixe antes de colocar no forno? Porque, na minha época, o forno era muito pequeno. Quantas vezes que a gente vai ouvindo tantas histórias a respeito, e não se faz pensar e repensar sobre essa nossa condição. Hoje assistimos grandes mudanças, e quando se fala isso, e eu trago um exemplo, ano passado, estamos falando de 2018, me convidaram para falar para um grupo de jovens executivas. E, quando eu percebia, simplesmente deixei os slides de lado e comecei a conversar com essas jovens. E daí uma delas disse assim para mim: agora que eu entendo o que significa essa questão de tanto se discutir sobre a nossa presença e falar a respeito. E eu perguntei para ela qual que foi a experiência dela. Engenheira elétrica, estudante de uma grande universidade aqui em Curitiba, e ela perguntou para o professor: 2018, por que o senhor primeiro chama os meninos e depois as meninas para falarem, fazerem a apresentação? E olha o que nós ainda ouvimos até então: porque curso de engenharia não é para mulheres.
né? E assim a gente vai ouvindo o tempo todo várias e várias e várias histórias. Que nem foi colocado pela manhã, 85% das decisões de compras cabem às mulheres, né? É comprovado que a diversidade de gênero nas posições de liderança resulta em maiores ganhos. Sim, estatisticamente já se comprova isso. Dentro do MEX, o MEX é um grupo que nós estamos, foi a Maria Fernanda, que esteve conosco de manhã, que há 13 anos atrás, numa ação de desenvolvimento para comando de organização da minha empresa, as poucas mulheres ali presentes, porque quanto mais alto, menos mulheres, se perguntavam como se faz para buscar o equilíbrio pessoal e profissional. É um desafio? Sem dúvida é. E daí me perguntaram, Regina, que tal se a gente abrisse um grupo de mulheres? E eu era aquela pessoa que eu dizia assim, mas para que temos necessariamente que nos associarmos? E, nisso, elas me instigaram, elas me perguntaram, você que sempre está em São Paulo, que tal você falar com a Maria Fernanda? Porque lá ela preside um grupo de 300 executivas, né, em cargo de diretoria e presidência das empresas. Aí, é claro, você vai buscar o perfil, quem é Maria Fernanda, uma mulher da área de TI, presidente de grandes multinacionais, né, e engajada nesta causa há anos. Eu, conversando com a Maria Fernanda, me apresentei, e ela me instigou a abrir o grupo em Curitiba. E eu disse, mas eu não entendo ainda o porquê. Mas os dados que ela começou a me mostrar eram fatos novos para o meu dia a dia, né? Eu não estava envolvida até então em buscar mais informações a respeito. E, infelizmente, a gente ainda encontra muitas mulheres que ainda não foram picadas, no bom sentido, pela causa. O grupo do MEX, necessariamente, ele traz presidentes, é um encontro mensal, estamos há 13 anos juntas, é um encontro mensal de 2 horas, em que, na sua maioria, a gente traz presidentes de empresas, homens. E daí se pergunta por quê? Por que presidentes? Hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que, se essa discussão não estiver na pauta do presidente, nós não vamos avançar. Nós precisamos trazer essas discussões. E, quando eu vou e convido o presidente, que é o modelo da Maria Fernanda Teixeira, em São Paulo, eu os convido, e já existe um primeiro momento bastante interessante, que é o que a Maria Fernanda disse que iria acontecer. O que eles fazem? Puxa, vou falar para um grupo de mulheres. Somos hoje aproximadamente 120 mulheres em cargos de gestão nas organizações. Eles perguntam, já ouvi falar que é 30% a menos os salários das mulheres. Aqui não acontece isso, né? Entende? É aquela discussão ampla que, se não vier de cima, dificilmente nós vamos descer com essa questão. Por quê? Porque encontramos também poucas mulheres na liderança das organizações, que é as que trazem essa discussão em pauta também. Tivemos um dos presidentes que esteve conosco, eu cito o nome porque mostra o engajamento dessas autoridades em relação a políticas de diversidade e de equidade. Foi o presidente da Renault do Brasil, na época, né? E ele, terminando o encontro, ele veio conversar e disse assim, Regina, o que vocês fazem é muito difícil. Então, eu disse, difícil, sei que é, mas o que para você é muito difícil? Primeiro, sensibilizar as próprias mulheres para a causa. E a gente ainda vai observando tudo isso, e, necessariamente, a gente vai trazendo informações de uma forma persistente, né, buscando trazer e incentivar políticas de diversidade. Enfim, a história, ainda como já mostrado em dados, né, e o que a gente traz para esses presidentes? A gente apresenta justamente esses resultados e pesquisas.
E eles pensam a respeito, o que eles fazem a respeito? Poucos ainda, eu diria poucos, porque não está no seu dia a dia essa discussão que a gente tenta provocar numa conversa, né? E eu digo também que, quando eles saem desses encontros, a Maria Fernanda até me falava, eles vão te encontrar e vão te dizer: Regina, contratei uma mulher na liderança. Né? A gente traz justamente essas provocações. Um outro grande líder, de uma liderança carismática, eu diria assim, única, Clóvis Tramontina. Nós estivemos com ele, uma pessoa incrível. E, durante a fala dele, alguns anos atrás, né, a gente observou a fala citando nomes de homens. E nós perguntamos no final: Clóvis, e as mulheres na liderança? E ele disse assim: pois é, nós temos poucas mulheres, ou nenhuma mulher na liderança, isso naquela época. E qual foi a continuidade da conversa? Ele disse assim: puxa, mas veja bem, uma empresa gaúcha, uma empresa italiana, perfil, né, dos gestores, e nós perguntamos: mas não foi a sua mãe que fundou a Tramontina? Lembra, Carol? E essa discussão continua ano após ano, se observando em todos os momentos a questão de dados, de pesquisas que comprovam o que a gente está falando. E vocês vejam, segundo dados do Fórum Econômico Mundial, no ritmo atual, nós falamos de 80 anos, né? A posição caiu ainda mais, 95 anos, para buscarmos os mesmos níveis de igualdade nos locais de trabalho. A Catalyst é uma referência, é uma ONG americana referência em termos de pesquisas. Então, isso já se mostra estatisticamente resultados dessas pesquisas. Empresas, para terem voz, que nem a Maria Fernanda falou de manhã, lembram? Pelo menos precisamos ter, no mínimo, 30%, para começarmos a ter voz dentro das nossas organizações. Porque, se ela se torna sozinha, se ela é sozinha nesse processo, o que tenho percebido? Muitas mulheres estão se cansando. E a gente chega até ela e diz assim: se você não pode desistir, nós estamos aqui, que bom que temos homens juntos aqui trazendo essa discussão e ouvindo, porque nós precisamos trazer isso para as nossas pautas de trabalho. Rentabilidade de capital, resultado em termos de medidas financeiras, rendimento de vendas, mostra um resultado também alto. Tudo isso já foi apresentado de alguma forma. Mulheres superaram homens em diversas competências. Olha ali as competências citadas, né, no perfil feminino: condução a resultados, construção de relacionamento, desenvolvimento da equipe, alta integridade, tomada de decisão, tomada de iniciativa, refletir sobre o mercado. O número maior de mulheres em diretorias estava associado com menos fraudes corporativas na China. Né? Liderança inclusiva de gênero está associada com aumento de responsabilidade social corporativa. E aí são diversos os dados a respeito. Clientes estão pedindo às empresas prioridades sobre políticas, iniciativa de diversidade, que é o que citou, inclusive, o Boticário. Quem são esses tantos fornecedores? E há mulheres na liderança dessas organizações. Diretorias com diversidade de gênero melhora a reputação corporativa. O quarto pilar: aumentar a inovação. Gente, tudo que foi falado durante todo esse período aqui está presente. Quando há pelo menos 3 mulheres na diretoria ou 30% nos cargos de liderança, as empresas têm impacto positivo em performance financeira, responsabilidade corporativa, inteligência coletiva, inovação e tarefas estratégicas. Eu vou passar só para mostrar. Mas tem um último ponto, aqui todos os dados, de alguma forma, apresentados, como que cresce na América Latina, né? Os resultados dessa pesquisa, que vai estar disponível para você. Olha, em termos de América do Sul, Brasil em segundo, a comparação em relação ao país da América Latina com mulheres em diretoria. E agora se pergunta: aonde estão as mulheres líderes? Né? Porque se discute justamente isso. O MEX, nesse começo de ano, a gente fez um encontro com o nosso governador.
abrimos o encontro falando com o novo governo, né, para estudar as mulheres no comando do governo e assim por diante. A agenda foi tão difícil de conseguir, mas tivemos o grande privilégio de contar com ele, que eu reuni 10 grupos em Curitiba. O MEX se articulou e chamou 10 presidentes de mulheres em Curitiba para estarmos com o governador. Nos fazemos presentes. Porque o que se fala muito, e é o que a gente observa pelos dados também apresentados, somos a maioria na universidade, mais anos de estudo, mas quando chega na hora do mercado, o que acontece? Cadê vocês? Cadê nós? E sabe um dos pontos que eu questiono e trago em evidência de uma forma bastante forte, que é o que a Maria Fernanda falou? Network. O que é network? É você estar, de alguma forma, presente nos diversos lugares, né, que realmente te agregue. Todos já ouviram falar do Duisque, Júnior Duisque, já? Madeiro. Ano passado, me convidaram para falar na Semana do Empreendedorismo das Engenharias da Federal. Fui até lá. Quem queria falar antes do que eu? 2 palestras por noite. Júnior Duisque. Gente, falar depois de um Duisque é difícil. O cara é realmente um trator, motiva 400 alunos o aplaudindo de pé. E quando eles me convidaram, esses jovens me convidaram, pediram para que eu falasse sobre planejamento. Eu disse, não. Porque isso você exige muito mais tempo, enfim, mas posso falar sobre uma coisa que não é ensinada nas faculdades? Network. Os 10 passos para um network bem-sucedido. Network é técnica. Hoje é uma competência. Os homens, vocês fazem network de uma forma natural. Nós, como mulheres, temos que nos policiar para fazer esse network. E eu, quando disse assim, puxa, como eu vou começar depois deste grande empresário? Ele me deixou tudo o que eu precisava no final da palestra. Sabe o que o Duisque projetou na tela? O celular pessoal dele e o e-mail pessoal dele. Daí disse, bom, agora vamos começar a falar sobre network. Eu perguntei para aquele público de 400 alunos, quantos de vocês aqui anotaram o telefone do Duisque? Mas o que tem a ver, talvez, anotar o telefone do Duisque? Quantos aqui anotaram o e-mail do Duisque? E eu percebi 10%, 15%. O que seriam esses 10%, 15%? São pessoas que estão enxergando além. Né? E daí eu comecei a questioná-los. Por que faria isso? Eu disse, no mínimo, passar um e-mail amanhã para ele, falando o quê? Eu sou fulano de tal e agradeço a oportunidade de você abrir um espaço na sua agenda para compartilhar conhecimento. O que vocês acham que do lado de lá vai acontecer? Ele, no mínimo, vai estranhar. Sim ou não? Por quê? Porque ninguém faz isso. Mas eu tenho certeza que ele ou todo outro, ele vai correr até o final e vai ler o seu nome. Agora eu digo para vocês, eu tenho o MEX, estou como presidente do MEX, mas também dentro da Lápidos eu coordeno um outro grupo diretivo. E eu sempre brinco que é só de homens. As 20 maiores empresas do Paraná que têm diretoria de RH estão também há 11 anos juntos em encontros mensais. É impressionante. Começamos com 10% de mulheres há 11 anos atrás. 5 anos, chegamos a quase meio a meio. E, nesses últimos anos, novamente, chegamos a 10%. Diretoria de RH. Né? Enfim. E eu tenho o privilégio, justamente, de trabalhar com eles e observar também os seus comportamentos. Né? Gente, nós temos um WhatsApp, elas sabem aqui,
Domex. Eu ponho regras. O que a mulher faz? É de ver fácil, né? Parabéns. Daí o que acontece? Todo mundo, bom dia, bom dia. Então, nós começamos a estabelecer regras. Existe o WhatsApp desses diretores. O que acontece? Recebeu a informação, pronto. Eu, realmente, em alguns momentos, até me incomodo pela... Né? Mas estamos há 11 anos juntos. Ano passado, num outro congresso, chegou no final de um painel que nós estávamos participando juntos com a Ana Lúcia Bittencourt, que também falou ontem, veio um grupo de meninas até o palco e disse assim, Regina, assisti sobre o que você falou sobre o network. E eu segui passo a passo. E sabe o que aconteceu? Consegui a colocação de mercado que eu queria. Percebem? Network é uma competência. Mas não é assim. Eu vou começar a fazer network hoje. É assim ou não? Network caracteriza o quê? Você está periodicamente naquele ambiente de trabalho, de discussão, de interação, não faltando, né, ou, na medida do possível, né, estar sempre presente, porque o relacionamento gera o quê? Confiança. Sim ou não? Você se torna presente. E a confiança faz com que se desenvolva o quê? Novos negócios. Você se torna presente. Percebem a importância do network? Então, quando a gente fala do MEX, a gente fala em network e fala em business. As experiências que a gente teve nesses 13 anos foram as mais diversas possíveis. O que a associação gera para a mulher? Ou para o homem também, mas o homem já faz isso naturalmente. Uma executiva chegou para mim e disse assim, eu teria feito outras escolhas na minha vida se eu estivesse associada antes. E eu quis saber mais. E que escolhas que eram essas? E ela, estou chegando aos 40 anos e eu quero ser mãe. E eu disse, eu deixei de aceitar uma posição de diretoria na minha empresa. E, se eu estivesse associada antes, eu vejo que eu posso e devo exercer todas as minhas funções. Há esse equilíbrio, há essa discussão, sempre é ampla em relação a isso. Mas alguns desafios, né, da mulher, falo-se da segunda jornada, terceira e assim por diante. Aonde que pega aí? Aí vocês, homens, compartilhar. Principalmente quando vem a maternidade, que é a paternidade também. As minhas filhas, uma delas chegou para mim e disse assim, mãe, o Anderson, ele quebrou um prato. Porque ele está me ajudando. O que aconteceu que eu disse para ela? Não tem problema. Que quebre o segundo, terceiro, quarto, mas dê espaço para ele, porque a mulher também em casa, ela quer ser o quê? A rainha do lar. Compartilha. Não sabe trocar direito o bebê, o pequenininho. O que a mulher que foi citada agora? Desde pequena, com os bebês no colo, trocando fralda, dando mamadeira. O que acontece quando aquele homem vai pegar pela primeira vez o seu filho no colo? Vocês, homens, alguém é pai aqui ou não? Quantos aqui? Fica um pouco desajeitado comparativamente à mulher que já tem essa habilidade, que já veio desde criança? Sim. E eu digo que, gente, de vida, porque a mulher geralmente quer abraçar todas as causas. Né? Dificilmente, muitas têm dificuldade em dizer não. Então, eu diria para vocês, interajam vocês, os homens isso já fazem, né? Mas vocês, mulheres, busquem se associar. Vocês vão ter experiências lá dentro, vocês vão ter referências, né? E a mulher, quando ela está junto, gente, ela se apoia. Nós temos que acabar com algumas crenças limitantes também.
Alguns dizem a mulher não apoia a outra mulher. A mulher, sim, apoia a outra mulher. Existe competitividade em quaisquer situações, aí existem. Mas eu digo para vocês, nós temos que acabar com algumas crenças limitantes. Network, e também foi falado, ilustrando tudo o que foi falado. Quando se fazem entrevistas, também foi citado, tome o cuidado de ter 50% de mulheres nessa entrevista ser realizada. Né? E teve uma grande empresa multinacional, a diretora da RH Brasil, que, inclusive, faz parte do conselho, ela dizia assim, Regina, eu, como mulher, diretora da RH Brasil da multinacional, até estar associada e começar a discutir essa causa, eu não pedia para os meus fornecedores currículos de mulheres. A maioria que vinha era homem. Homem, eu perguntei para esses fornecedores, aonde que estão as mulheres? E sabe o que esses fornecedores disseram a ela? Nós não encontramos as mulheres. E sabe por quê? Porque as mulheres fazem pouco network. Os altos cargos de gestão, eles, na sua maioria, eles são referenciados. E se você estiver associado, você vai estar sendo lembrado. Né? E essa que é realmente a realidade que acontece. E a Roseli Marinheiro, uma grande amiga, ela falou para esses fornecedores, a partir de hoje, 50% de currículos de homens, 50% de currículos de mulheres. E daí você começa a questionar, será que tudo isso é realmente tudo isso? Né? Eu mesma, nesses anos todos, aprendendo muito e voltando a ter ouvido para essa questão das mulheres, principalmente nos cargos de liderança. E até que, 2 anos atrás, eu vindo Raquel Preto, uma advogada de São Paulo, um grande escritório, e ela contou um exemplo recente na Europa com uma orquestra filarmônica. Eles olhavam para aquela orquestra e viam o quê? Só homens. Mas por que será que não tem mulheres? Então, nas entrevistas, continuavam no uso da música, o que quer que seja do instrumento, continuavam contratando homens. E resolveram fazer aquelas audições às cegas. Continuavam contratando mulheres. Daí eles ficaram, mas por que será? Por que será? Será que é o salto da mulher indo até um instrumento? Mostra aqui, né? É o gênero. Começaram a todos a entrar do quê? De pantufa no palco. E sabe o que aconteceu? Mulheres começaram a ser contratadas. Gente, esse foi um dos exemplos mais fortes que eu escutei nesses anos todos também, né? E se fala aí, então, justamente nessa ampla discussão. Quando o MEX começou, o primeiro encontro, eu fui convidar a Maria Fernanda, disse assim, Regina, convido uma lista. Eu disse, então você vem para Curitiba. Faça uma lista de nomes de mulheres com sobrenomes fortes. Né? E eu disse, por quê? Para se dar realmente crédito, mostrar por que essas mulheres estariam aí se reunindo para toda essa discussão. E, quando comecei a convidar as pessoas, cheguei na Volvo. E aí, então, o gerente de RH disse assim, que interessante. Gente, isso há 13 anos atrás. Ela disse assim, acabamos de receber novas diretrizes da Suécia. Precisamos ter 40% de mulheres em cargos de gestão. E vamos promover aqui esse primeiro encontro, porque a gente precisa aprender o que realmente está acontecendo. E aí a história se repetiu várias vezes. Há empresas que mandam, chega a ser mandatório, mandam os currículos para as suas áreas sem o nome, se é mulher ou homem. Olha que coisa, né? Quantos dados e fatos que estão realmente acontecendo. E daí começa a acontecer o quê? Mulheres. Agora eu pergunto, por que será? Né?
E mais ainda, gente, nós estamos enxergando um retrocesso. E mais ainda, algumas mulheres que estão nessa liderança, muitas vezes elas dizem que se sentem cansadas. Precisamos estar nesta ampla discussão, principalmente com os homens juntos? Eu não tenho dúvida alguma. Eu realmente não tenho dúvida alguma em relação a isso. Mas eu diria para vocês, são escolhas, né? Que cada um de nós, quer seja homem, quer seja mulher, façamos. Mas eu diria mais, que sejamos felizes nessas escolhas com a decisão que você tomar. Né? Porque a vida é dessa forma que acontece. Agora, eu diria para vocês, mulheres jovens que estão aqui, e que estão, eu que estou numa caminhada, quando eu falo de maduro, né, de madura, eu diria assim, a discussão é ampla. Luísa Helena Trajano, que vocês conhecem bem da Magazine Luiza, me convidou para liderar o Núcleo Paraná, do Grupo Mulheres do Brasil. Um dia ela chegou para mim e disse assim, falando numa palestra com um monte de mulheres, e ela disse, vou começar falando para a Regina, porque eu sei que a Regina é contrária a cotas. E ela começou a justificar um processo de correção durante um período de tempo para se forçar essa discussão. Olha, eu realmente não sei, temos colegas aqui na frente que a gente gostaria de nem se falar sobre isso, né? Mas muitas vezes vai ter que ser mandatório mesmo. Infelizmente, né? Mas os dados mostram e nos preocupam no nosso dia a dia. Mas o mais importante, a gente já terminando aqui, talvez deixando para uma ou duas perguntas, né? Sejam felizes nas escolhas que aqui realizarem, de uma forma ou de outra. Saiba para onde você está caminhando. Busque mentores na sua caminhada. A Maria Fernanda é uma grande mentora e uma grande amiga hoje. Hoje de manhã, ainda tomando café com ela, trocando informações de que forma conduzir um tema que muitos consideram muito difícil. Mas que bom que se abriu esse espaço, nesse momento de 2 dias, trazendo a mulher como foco central nessa discussão. Obrigada a todos vocês e um ótimo dia pela frente. Enquanto a gente espera aqui que os livros sejam trazidos, eu vou pedir que todos acompanhem novamente, então, a exibição de mais um vídeo dos nossos patrocinadores, a Copel Telecom. Jaqueline, os clientes já chegaram? Clientes? Konnichiwa, senhor. Não. Será que eu troquei os convites? Jaqueline, manda esses convites aqui pra festa da Anitta. Mas é que... Vai, menina, vai. Não adianta entregar de qualquer jeito. Assine Copel Telecom, a banda larga que chega até sua empresa sem deixar nenhum mega pelo caminho.